Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo do MedZD. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o bloco de preventiva. Eu vou fazer aí uma série de vídeos relacionados ao tema epidemiologia, ok? Provavelmente serão 3 ou 4 vídeos, pegando as questões do Revalida de 2011 até 2016 sobre epidemiologia, ok? Nesse primeiro vídeo eu vou comentar 5 questões, tá? Vamos lá então. Questão 1, Revalida 2015. Essas questões de epidemiologia, a gente tem que tomar um cuidado grande, assim. Uma coisa que a gente pode usar é tentar avaliar a primeira tabela, tá? Normalmente tem a tabela e tem uma pergunta abaixo. Muitas vezes esse texto, esse enunciado aqui não serve para nada, tá? Então, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar resolver sem ler o enunciado. Olha o tempo que a gente vai perder para ler isso. Então, pegando a tabela aqui, analisando os dados do surto epidêmico e a tabela acima, é correto concluir-se que... Vamos lá, aí a gente vem para as alternativas. Vamos trabalhar com as alternativas, pessoal. Isso é um método aí que eu acho bem legal. Então, alternativa A injeção de frango associada à injeção de ovos diminui a probabilidade de adoecimento durante o surto epidêmico? Então vamos lá, a gente pega aqui, vamos pegar em porcentagem, tá? Ele pegou aqui, ele deu um total diferente pra gente. Num ele deu total 100 e no outro ele deu total 10. Vamos trabalhar com porcentagem que a gente consegue estimar aí a probabilidade mais facilmente, ok? Então aqui, ó, a injeção de frango associada à injeção de ovos diminui a probabilidade de adoecimento. Então vamos pegar aqui, quem comeu frango, e quem comeu ovos. Tá, então, desses, de 100 pacientes, 83 ficaram doentes. Então, 83% ficaram doentes. Diminui a probabilidade? Não, né? Uma probabilidade bem alta ainda de ficar doente. Vamos ver se a gente acha algum aqui que diminui realmente a probabilidade. Ó, se a gente pegar um que não comeu ovo e que comeu frango, a probabilidade diminui aí para 30%, tá? Os que não comeram ovos e não comeram frango, dos doentes, desculpa, aqui de baixo, ó, 30% dos que ficaram doentes, ok? Dos que comeram ovos, dos que não comeram ovos e que comeram frango. E dos que não comeram ovos e não comeram frango, 40% ficaram doentes. Então, essa alternativa aqui tá errada, né? A ingestão de frango com ovos diminui? Não, não diminui, ainda é bem alta, né? 83%. Vamos para C. A injeção de frango associada à injeção de ovos aumentou a probabilidade de adoecimento durante o surto epidêmico avaliado? Não, né? O que aumentou mesmo, ó, claro que é alto, né? 83% é alto, mas se a gente pensar aqui, ainda tem um outro que é mais alto ainda, né? Os que comeram ovos e não comeram frango, 90% ficaram doentes, tá? Então, a gente não pode dizer aí que aumentou. Vamos para a alternativa D. O frango pode ser apontado como alimento com maior probabilidade de ser a fonte de contaminação do surto? Vamos ver. Então, vamos pensar no frango aqui, ó, os que comeram frango. Dos que comeram frango e comeram ovos, 83% ficou doente. E dos que comeram frango e não comeram ovos, só 30% ficaram doentes, tá? Então, o frango é o alimento com maior probabilidade? Não, né? O ovo sim, o ovo realmente é o alimento aí que tem a maior probabilidade de ser a fonte de contaminação, tá? Vamos lá, vamos voltar então na B, ó. O ovo pode ser apontado como um alimento com maior probabilidade de ser a fonte de contaminação? Sim. Ó, dos que comeram ovos, ó, vamos lá, dos que comeram ovos e não comeram frango, 90% ficou doente. Dos que comeram ovos e comeram frango, 83% ficou doente. Então, dos que comeram ovos, pode ver que a porcentagem é bem alta, né? Agora, se a gente pegar aqui os que não comeram ovos, ó, não comeram ovos e não comeram frango, 40% ficou doente. E dos que não comeram ovos e comeram frango, 30% ficaram doentes, tá?
Então aqui também mostra que a probabilidade realmente é maior do ovo ser o alimento aí que realmente esteja causando esse surto epidêmico, ok? Uma questão meio não é difícil, né? Mas às vezes a gente acaba confundindo, comer ovo, não comer ovo, comer frango, não sei o que lá. Um pouquinho mais chatinha, né? Mas para vocês, se colocar em porcentagem, a gente consegue matar ela de uma forma mais fácil, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Questão 2, Revalia 2014. A Comissão de Controle da Infecção Hospitalar de uma maternidade identifica aumento de infecção cutânea puerperal na enfermaria obstétrica para pacientes de baixo risco, sem comorbidades. Após o remanejamento da equipe dos profissionais de sua saúde responsáveis pela assistência, isso é muito importante. Então, teve aí um aumento de infecção cutânea puerperal na enfermaria. Após o remanejamento da equipe dos profissionais. Então mudou, a equipe dos profissionais começaram a cuidar dessa enfermaria. Não foram verificadas alterações no registro de inspeção de esterilização das caixas cirúrgicas. Então, teoricamente, as caixas cirúrgicas continuam iguais. A antibiótico profilaxia de todas as pacientes foi mantida por 24 horas. Então, a antibiótico profilaxia mantém-se igual. As culturas obtidas de material purulento colhido de focos de infecção identificaram uma cepa de estafilococo sensível à meticilina. Vamos lá, então estafilo normalmente a gente não só, né, mas a gente pode encontrar aí nos braços, nas mãos, né, na pele em si. Qual a medida que deve ser proposta para solucionar o problema do aumento na incidência de infecção puerperal nessa maternidade? Vamos lá, alternativa A. Ampliar o tempo de antibiótico profilaxia? Não, né? Já está sendo feito 24 horas, está sendo mantida de forma correta, então não tem por que mudar isso. Aumentar o número de caixas cirúrgicas? Não. O número de caixas cirúrgicas é adequado, né? Não fala que está faltando, fala que a inspeção de esterilização está correta, então a gente descarta essa. Iniciar campanha para lavagem das mãos? Boa. Muito provavelmente esse aumento do número de infecções é devido à nova equipe de profissionais responsáveis aí pela enfermaria, ok? A D. Escalar 2 circulantes em cada sala cirúrgica? Não, né? Não é essa. Então, ficamos aí com a alternativa C, uma questão aí relativamente tranquila. Questão 3, Revalia 2012. Um médico de família atende uma população de 3.850 pessoas na unidade de saúde em Caruaru, Pernambuco. Atualmente tem cerca de 305 pessoas com hipertensão cadastradas. Reconhece, porém, que esse número não representa a totalidade das pessoas com pressão arterial alterada. Então vamos lá. Então é um médico da família aí que tem uma área descrita e aí nessa área ele tem 3.850 pessoas. Atualmente ele diz que cerca de 305 tem pressão alta, hipertensão. Reconhece, porém, que esse número não representa a totalidade das pessoas com pressão arterial alterada. Provavelmente tem mais. Organiza em conjunto com a equipe atividades de grupo por microárea de cada agente comunitário para identificar novos casos e avaliar a adesão ao tratamento e controle pressórico. Durante as atividades coletivas, agenda os pacientes recém-diagnosticados para confirmarem em consulta, assim como os pacientes descontrolados. Para os sem adesão ao tratamento, reforça as orientações para a administração dos medicamentos e mudanças de hábitos. Durante a atividade, toda a equipe participa compartilhando tarefas e resultados. As pessoas que participam do grupo, mas não aderem ao tratamento farmacológico ou não farmacológico, estão em qual estágio de mudança de comportamento? Então vamos lá, é importante isso, eles participam, tá? Então eles participam do grupo, mas que não aderiram ainda totalmente, né, ao tratamento farmacológico ou não farmacológico. Aí pergunta, em qual estágio de mudança do comportamento segundo o modelo transteórico? Aí você me pergunta, o que é o modelo transteórico? Eu preciso saber isso para poder matar a questão? Não necessariamente, tá? O ideal é que você saiba, mas se não souber, vamos trabalhar em cima das alternativas. Alternativa A, pré-contemplação? Não.
Alternativa B, contemplação? Não. Desmotivação? Não. Os pacientes fazem parte do grupo, né? Eles ainda não aderiram, né? Isso realmente, a gente vê que na prática isso realmente acontece bastante. A gente precisa ir preparando o paciente para que aos poucos eles possam aderir cada vez mais, ok? Manutenção, desculpa, pular a D aqui, tá? Um minutinho só. Manutenção? Não, porque não começaram, né? Eles ainda não aderiram, né? Farmacológico ou não farmacológico, então você não tem como fazer uma manutenção. E a alternativa correta é a alternativa D, preparação, né? Esses pacientes aí são pacientes que estão sendo acompanhados, são pacientes que fazem parte do grupo, então aí eles estão num processo de preparação, tá? Isso é bem comum a gente ver na prática, que é difícil. Esses pacientes, às vezes a gente faz diagnóstico, orienta, e aí os pacientes ainda demoram um certo tempo aí para realmente aderirem ao tratamento, tá? Questão 4, revalida 2014. A prevalência da hanseníase registrada... Vamos lá, então uma questão de hanseníase. A prevalência da hanseníase registrada pela Organização Mundial da Saúde no primeiro trimestre de 2012 foi de 181 mil casos. Com 219.075 casos novos diagnosticados em 105 países em 2011, dos quais 94% foram notificados em 18 países, incluindo o Brasil. No Brasil, em 2011, o coeficiente de incidência da doença foi de 17,65 casos para cada 100 mil habitantes. Levando em conta o mecanismo de transmissão da hanseníase e a variação de sua notificação, podemos afirmar que... Vamos lá, alternativa A. Por se tratar de uma doença aguda, transmitida de pessoa a pessoa, com contato íntimo e duradouro e com período de incubação de cerca de 10 a 15 dias... vamos parar aqui, pessoal. Doença aguda. Errado, né? A gente sabe que hanseníase não é uma doença aguda. A Mycobacteria lepra é uma bactéria que ela se desenvolve lentamente. Então, não vai causar uma doença aguda, tá? Vamos lá, alternativa B. Embora fatores biológicos desempenhem um papel importante na transmissão da doença, por se tratar de uma doença negligenciada... É negligenciada? É, realmente... é considerada uma doença negligenciada, tá? Infelizmente, até hoje. A alta concentração de casos notificados em poucos países está relacionada ao baixo nível socioeconômico? Verdade. E de instrução? Falta de serviços de saúde e moradia inadequada? Perfeito, pessoal. Normalmente, a hanseníase ela é encontrada em países realmente subdesenvolvidos, ou em países que têm uma população muito grande, né? Tais como a Índia, por exemplo. Que a Índia é o país número 1 aí no número de pacientes com hanseníase. Alternativa C. A doença é transmitida predominantemente pela mucosa oral e mucosa do trato respiratório, através de aerosóis e secreções orais e nasais. Vamos lá, até aqui você pode... não sei. Será? E vamos continuar então. E o Mycobacteria lepra caracteriza-se por baixa infectividade e alta patogenicidade? Errado, pessoal. Aqui é o contrário, né? Ele tem uma alta infectividade, só que os pacientes, poucos, apresentam a doença. Então ele tem uma baixa patogenicidade. Aí aqui ele continua, que significa poucos se infectam e muitos adoecem? Errado. Alternativa D. Para o cálculo do coeficiente de incidência no Brasil em 2011, foi utilizada a somatória do número de casos novos ou iniciados no período acrescido do número de casos atingidos existentes no período de estudo? Não. Furada. Vamos lá, a B está muito boa, tá, pessoal? A B realmente é a alternativa correta. E infelizmente aí a hanseníase continua sendo uma doença negligenciada. Alternativa, questão 5, revalida 2016. Uma nova unidade básica de saúde será implantada em determinada localidade. Para tanto, a equipe responsável pela implantação da unidade deverá realizar um estudo local com o objetivo de conhecer o perfil epidemiológico. Vamos lá, então, o que é o perfil epidemiológico? Além do perfil epidemiológico que eles querem conhecer,
eles falam ainda em elaborar uma programação de atividades e a estruturação do processo de trabalho. Nessa situação, o delineamento de estudo adequado para alcançar os objetivos propostos é... Vamos lá. Alternativa A. Selecionar um grupo de pessoas doentes e identificar as características que ocorrem com maior frequência nesse grupo? Não, né? Se a gente quer criar um perfil epidemiológico, você não vai pegar o ideal, tá? Que não pegue só as pessoas doentes, né? Você vai pegar um número de pessoas, vamos supor. Não tem como pegar também 100%, né? Vamos abrir uma UBS, vamos fazer um perfil epidemiológico, então vamos entrevistar as 1000 pessoas dessa área. Não, né? Então vamos pegar uma porcentagem, 20, 10%, e aí a gente consegue fazer um perfil, tá? Então o ideal é que não pegue só pessoas doentes, né? O ideal é que pegue um número de pessoas aleatório para poder fazer um perfil. Alternativa B. Selecionar um grupo de pessoas, avaliar os participantes e classificá-los em expostos e não expostos, bem como doentes e não doentes. Legal. Boa alternativa. A C. Selecionar um grupo de pessoas doentes em grupo de pessoas e um grupo de pessoas não doentes para identificar as características que ocorrem com maior frequência? Não, tá? A gente inicialmente não divide assim. Selecionar um grupo de pessoas não doentes? Errado também, né? A gente não precisa selecionar nem os doentes e nem os não doentes. O ideal é que seja aleatório. Aí depois sim, aí a gente pode classificar, tá? Se os pacientes estão doentes, se não estão, se eles têm risco, se estão expostos a determinada patologia ou não, tá? Então, alternativa B, alternativa mais correta aí, sem dúvida. Tá legal, pessoal. Esse primeiro vídeo são essas 5 questões. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.